Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma aula aqui no nosso canal do História de Pernambuco. Vamos dar continuidade no nosso sistema de revisões por mapas mentais. Você viu a nossa aula de ontem, né? Foi sobre ocupação e colonização. Nós falamos sobre ali o contexto, os contatos iniciais entre os europeus e os indígenas e tudo mais. Se você quiser, se ficou com dúvida, fala comigo no WhatsApp, fala comigo em qualquer rede social ou dá uma olhadinha no nosso último vídeo. Hoje nós iremos falar sobre as capitanias hereditárias, beleza? Então vem comigo, sem muita enrolação, falar sobre as capitanias hereditárias. Em qual contexto histórico as capitanias hereditárias ela está inserida? Vem comigo. O contexto histórico que as capitanias hereditárias ela está inserida é principalmente o contexto das expansão marítimas, o Tratado de Tordesilhas e colonização do Brasil. Rafael, não entendi nada, não consegui lembrar. Outra coisa, cara, se você não lembra exatamente esse tema, eu te aconselho fortemente que você dê uma olhadinha no nosso vídeo do canal, que tem a parte teórica completa. Como eu já falei no nosso primeiro vídeo, nós iremos de forma objetiva, sem aprofundar tanto, falar sobre alguns tópicos aqui do edital, como forma de revisar mesmo. Mas se você quiser ver a parte completa, a funda, cada detalhe, enfim, dá uma olhadinha lá no vídeo. Aqui é só uma revisão mesmo. Então, o contexto da expansão marítima portuguesa. Rafael, o que é expansão marítima? Cara, expansão marítima, a era dos descobrimentos, grandes navegações, enfim, são tudo a mesma coisa. É o processo onde Portugal sai no meio do Oceano Atlântico em busca de chegar às Índias. Por quê? Aí você vai assistir... Não, brincadeira. Porque o Mediterrâneo ele estava bloqueado pelo Império Turco-Otomano em 1493, onde eles vão falar aqui, não vai passar ninguém. Aqui não passa ninguém. Tá ligado aquele filme? Tá ligado? Não, óbvio que você tá ligado. Se você não tiver ligado, você tá estudando pra profissão errada. Tropa de Elite, onde ele chega, não vai subir ninguém. Os turco-otomanos, em 1453, eles chegaram lá na passagem do Mediterrâneo e falam, não vai passar ninguém. Portugal, que dependia de comprar as especiarias e revender em todo o continente europeu, falar, meu amigo, o negócio, o circo azedou. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar outro jeito de chegar às Índias. E é por isso que se dá o processo de grandes navegações. Tem o apoio da burguesia, do rei e tudo mais. Se você quiser saber mais detalhes, dá uma olhadinha no nosso vídeo. Então, as capitanias hereditárias estão inseridas nesse processo de expansão marítima. Principalmente no Tratado de Tordesilhas de 1494. A nota é importante também você saber. Ah, Rafael, eu tenho que saber todas as datas na ponta da língua, eu tenho que ficar um mestre, um PhD em história. Não, você não tem que ser um PhD em nada. Você tem que acertar questões. E a questão pode ser que venha te induzindo ao erro, colocando um erro, um dado falso, uma data falsa. Só que, cara, não, de verdade, as questões de história hoje em dia, em sua grande maioria, ela não quer saber mais de decoreba. Ah, Rafael, é verdade, porque às vezes eu reviso a data, eu sei até a data de nascimento de Duarte Coelho. Só que não cai questões mais assim. As questões quer saber, por que Duarte Coelho veio aqui para Pernambuco, por qual motivo a capitania de Pernambuco prosperou e tudo mais. As questões hoje em dia quer que você saiba de maneira objetiva o conteúdo e não quer um robô que só saia programando, falando coisas e tudo mais. Então, as datas são importantes? Sim, eu sempre falo, não negligencie datas, mas também não vira o bilolão das datas de, eu tenho que saber quando Duarte Coelho nasceu, quando Duarte Coelho morreu. Não, a banca provavelmente, tô falando provavelmente, porque não é de certeza, provavelmente a banca não vai querer saber disso. A banca vai querer mais um contexto histórico, que é isso que nós estamos fazendo. Então, o Tratado de Tordesilhas de 1494, ele vem para dividir o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. E nessa questão da divisão entre Portugal e Espanha, uma parte do Brasil ela é possessão de Portugal, que é justamente Pernambuco, aí onde nós teremos as capitanias hereditárias. Beleza, Rafael? Beleza. E está inserida, obviamente, no conceito de colonização do Brasil, porque a partir do ano de 1534, Dom João III decidiu por colonizar o Brasil. Por qual motivo que Dom João III decidiu por colonizar o Brasil? Por vários, mas principal é a ameaça de invasão francesa, ingleses, piratas corsários franceses, piratas, enfim, a invadir aqui o Brasil. As especiarias não estão dando tanto lucro como dava no início das grandes navegações. Então, o que é que Portugal fala? Cara, vamos reivindicar, vamos colocar o pé lá. Colonizar significa povoar. Vamos povoar o Brasil, porque senão nós iremos perder o Brasil para os ingleses,
para os franceses. Imagine, agora nós falamos liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. São as 3 palavras que eu sei falar em inglês. Mas imagina em francês, cara. Em inglês é foda. Imagina a gente falando francês agora. Então, isso poderia acontecer se Portugal não dissesse em 1534, vamos colonizar o Brasil. Nós não estaríamos falando português, nós estaríamos falando francês, possivelmente. Não se sabe. Como que era o sistema de capitanias hereditárias? Deixa eu ver se está mostrando aqui. Está mostrando aqui. O surgimento das capitanias hereditárias é uma prática já conhecida em Portugal, principalmente nas ilhas de Açores, Madeira e Cabo Verde. Rafael, Açores, Madeiras e Cabo Verde, sim, são ilhas que Portugal vai conquistando ao decorrer do processo das grandes navegações. E lá eles experimentam a instauração de capitanias hereditárias e dá certo lá. O que eles fazem? Vamos trazer para o Brasil. Só que quebraram a cara. Aqui no Brasil não dá certo. Apenas 2 capitanias vão prosperar. Todo mundo já respondeu alguma questão em algum simulado. Quais foram as 2 únicas capitanias que prosperaram no sistema de capitanias hereditárias? Pernambuco e São Vicente. Beleza? Influência das capitanias na administração portuguesa. Então tem um dedinho ali de Portugal. Por quê? As capitanias hereditárias não era minha de Rafael. As capitanias hereditárias eram o quê? As capitanias hereditárias eram da corte portuguesa. A corte portuguesa dizia assim, não, Rafael, vai lá para Pernambuco, leva tua família, coloniza, mas a capitania continua sendo minha. Eu tô alugando para você. Eu não tô vendendo. Você tá alugando uma casa. Se você aluga uma casa, a casa é sua? Não. A casa é do dono. Você tá lá, ó, tô pagando direitinho, tô pagando os tributos. Então, basicamente é isso, ó. Duarte Coelho vem aqui para Pernambuco, eu posso, sei lá, posso fazer um estúdio aqui no meu quarto? Posso, porque eu estou alugando a casa. Eu posso doar terras, sei lá, tem um quartinho sobrando aqui. E aí, fulano, pô, pouco ser é liso, né? Vamos dividir uma casa? Vamos, pô, eu tenho uma casa aqui alugada, vem embora, tem um quarto sobrando aqui. Então, Duarte Coelho fazia o quê? Pegava 6 Marias e doava para outras pessoas. Ah, vai, toma aí, doei um quarto na minha casa para tu. Só que a casa não é de Duarte Coelho, a casa é do dono. Então, a casa é de Portugal. O lote é de Portugal. Serve para entender? Então, isso era oficializado na carta foral e na carta de doação. E o objetivo da metrópole, obviamente, era colonizar o território, era povoar o território para dizer assim, Pernambuco é meu, o Brasil é de Portugal. Inglaterra, tu tá querendo roubar? É? Pega o beco. França, pega o beco. Aqui é meu e chorou, papai. As primeiras capitanias, Pernambuco, São Vicente, capitania da Bahia, e as únicas que vão prosperar, Pernambuco e São Vicente. Beleza? Tranquilo. Vamos ver aqui. Eu dou um zoom aqui. Aqui tá ok. Não tá não. Fica ruim. Fica legal. Beleza, ficou legal. Deixa eu ver se no OBS ficou legal. Vai ficar assim gravado. Vamos lá. Questão da estrutura das capitanias. Como que era a estrutura das capitanias aqui em Pernambuco? Beleza. Como que era estabelecida essas divisões da capitania, as divisões territoriais? A maioria dessas divisões era estabelecida em limites geográficos. Era um rio que dividia Pernambuco e Minas Gerais. Igual hoje em dia no Brasil, grande parte das nossas fronteiras é por limites geográficos. Lá no sul do país, a tríplice fronteira, lá tem um negócio lá, cachoeira lá, que eu esqueci o nome, divide entre Brasil, Uruguai, Paraguai. Então, as extensões da capitanias eram, em sua grande maioria, divididas por limites geográficos. E até Duarte Coelho, ele fica puto porque o governo geral não é estabelecido aqui em Pernambuco, e ele manda uma carta pro rei dizendo assim, ó, diz para o teu governador da Bahia que não ultrapasses o limite do São Francisco, que não passe do limite do São Francisco, estabelecendo que o São Francisco determinava o que era Pernambuco, o que era Bahia, o que era Minas Gerais lá embaixo e tudo mais. Beleza? O que eram os donatários? Os donatários eram pessoas da pequena nobreza e da média nobreza lá em Portugal, que tinham uma concessão de tipo, vai lá para o Brasil colonizar
e eu tô te alugando o Brasil lá para tu colonizar uma parte do Brasil, que é as capitanias hereditárias. Esse capitães donatários tinha amplas responsabilidades. Ele tinha que povoar, ele tinha que captar impostos e mandar uma parte para a coroa. Ele tinha poderes e ele tinha os direitos. Só que esses capitães donatários também, eles vão enfrentar diversos problemas. Por quê? Pensa comigo. As capitanias hereditárias lá na ilhas de Açores, Madeira, Cabo Verde, dá certo por quê? Por que dá certo? Porque lá é minúsculo. O Brasil, meu amigo, ó, pá, a extensão, gigantesco, pô, gigantesca a estrutura do Brasil, gigantesca mesmo. Então, como que eu vou colonizar Pernambuco? Pô, Pernambuco é pequeno, era umas 10 vezes maior na época, umas 5 vezes maior. Então, como que eu vou organizar todo o território que é só mato? E outra coisa, indígena. Tu acha que só Duarte Coelho aqui, em primeiro momento, ele dá sorte com os Tabajaras de formar uma certa aliança, mas os Caetés era negócio doido, era tiro, porrada de bomba, vamos pra cima, vamos estourar esses caras, os caras estão entrando aqui na nossa capitania, não, na nossa capitania, no nosso território, não vai ficar assim não. Então, os capitães de Tantado vão enfrentar diversos problemas para impor as capitanias hereditárias. Uma delas também, isso evidencia porque apenas duas prosperam, Pernambuco e São Vicente. E qual que era a economia das capitanias? Basicamente, em sua grande maioria, a economia das capitanias hereditárias eram feita na cana-de-açúcar. Porque as outras vão ter uma economia de subsistência. Quais são elas? Qual é a que vai ser predominantemente a mais top? Vai ser Pernambuco. E Pernambuco vai ter sucesso, principalmente por causa da cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar dá certo aqui? Por causa do solo, massapê, que é o solo vermelho, que é o solo barroso, aquele solo da zona da mata, que é extremamente fértil, e chuva, meu amigo. Clima tropical úmido dá extremamente certo. Dificuldades econômicas e insucesso de algumas capitanias. Como eu falei, algumas capitanias não têm sucesso. Beleza? Vamos para cá. Ver se coloca mais pro lado. Beleza. Quais são os impactos gerados pelas capitanias hereditárias? Já vi uma questão cobrar sobre a cor do solo. Então, o solo era o solo barroso, era o solo vermelho, igual eu falei aqui. Que é um solo, se eu salvo engano, é o segundo solo mais fértil. Ele só perde para o solo negro, que é encontrado mais ali na região da Rússia. Salvo engano, é isso. Mas eu posso te afirmar com certeza é o solo barroso, é o solo vermelho, que é aqui em Pernambuco. Teve donatários que nem nas capitanias vieram. Exatamente. Portugal diz assim, ó, fulano, vai lá pra tua capitania, tu tem um pedacinho. Tem donatário que nem bota os pés aqui. Então, por isso que algumas capitanias não vão prosperar. Diferentemente de Duarte Coelho. Duarte Coelho pega toda a sua família, cara. Morreu donatário por causa de índios. Donatário eu não tenho certeza, mas tem o príncipe não, o nosso primeiro bispo, que é Dom Pedro Fernando de Sardinha, ele vai ser devorado pelos caetés. Mas provavelmente deve ter sim, porque os indígenas não aceitaram de forma passiva essa colonização. A capitania de Pernambuco se destacou por conta da cana-de-açúcar. E a capitania de São Vicente se destacou em quê? Venda de escravo. A capitania de São Vicente, ela se destaca por uma parte também, porque tem uma parte ali de... A capitania de São Vicente hoje é o que nós chamamos de São Paulo, né? Tem uma parte de São Paulo que é parecido com o clima e de Pernambuco, o solo de Pernambuco, eles terão a questão da plantação de cana-de-açúcar também, e principalmente porque venda de escravo, venda de apresamento de índio, eles pegavam índio e vendiam para as outras capitanias. A questão também das cabeças de gado, eles vão ter lá plantação de gado, é foda, eu quero plantar um gado e brotar um gato, não. Eles vão ter fazenda lá, onde vão ter enfim, fazer lá crescer gado e tudo mais. Beleza? Então, enquanto Pernambuco está altamente ligado à questão da cana-de-açúcar, lá temos a questão do escravo, nós temos a questão da plantação da cana-de-açúcar também, da criação do gado e tudo mais. Beleza? Qual que é o impacto? A pecuária, isso mesmo, a pecuária. Qual o impacto gerado aqui das capitanias hereditárias? É o surgimento de uma aristocracia territorial. Por quê? Era grandes lotes de terra. Então, isso é enxergado até hoje na nossa sociedade. Enquanto umas pessoas têm 10, 15 casas. Meu amigo, se você for interiorzão,
sou lá de Palmares. Cara, tem família que tem umas 15 casas lá, pô. Isso é um marco da nossa história. Hoje nós tínhamos a doação de Seis Marias, quando nós tínhamos a doação de grandes lotes de terra, enquanto tantas pessoas com tanto, poucos não têm nada. Então tem o surgimento de uma aristocracia territorial. Duas pessoas que estão na elite e vão mandar ali, vão se permanecer no topo, que eram os chamados homens bons, que era tipo os vereadores, beleza? O conflito entre os colonos e os donatários, óbvio, vai sempre acontecer, briga, todo mundo, família, pô, se na família já tem, a galera convivendo, sempre vai haver treta. As relações com os povos indígenas, aqui eu tenho que reforçar uma coisa, cuidado. As relações com os povos indígenas, elas não foram em sua totalidade, todas as relações de briga, de tiro, porrada e bomba, tiveram relações com tribos indígenas que foram amistosas, mas também não significa que foram tudo amistosas, nem tanto ao mar, nem tanto à chuva, pô, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Existe o meu termo, tinha ali briga entre os povos indígenas e os capitães donatários? Tinha. Só que tinha aliança? Tinha também, beleza? Fiz uma questão que dizia: o governo de Duarte Coelho deu certo, pois ele estava mais perto do reino. Na explicação da questão dizia que era porque trouxe a família com ele para cá. Entretanto, não faz sentido para mim. Eu respondi também essa questão. Só que essa questão não é de história. Assim, em grosso modo, né? Essa questão não é de história. Eu não acho que eu não vou achar ela aqui. Mas ao final da aula eu vou procurar ela aqui. Essa questão não é tanto de história. Essa questão é mais português. Porque ele fala assim: de acordo com o texto, a capitania de Pernambuco vingou porque, cara, então ele pega, de acordo com o texto, filho, meu filho, eu não quero saber o seu entendimento de história. Pegue o que eu falei aqui, o texto. Pegue o texto e me diga por que a capitania de Pernambuco prosperou. Basicamente é isso que a questão está dizendo. E no texto tem lá dizendo, ele teve, salvo engano, o texto diz assim: ele veio com toda a sua família, ele teve dinheiro para custear, foi o que eu falei aqui já na aula, ele teve dinheiro para custear a vida de toda a sua família, ele trouxe seu cunhado, ele trouxe sua filha, sua mulher e tudo mais. Então no texto está dizendo lá, ele tinha dinheiro e distância do reino. Por quê? É uma certa vantagem de distância do reino. Por quê? Pensa comigo. Cara, se você manda uma carta pra Portugal, você não mandava por WhatsApp, não, pô. Era uma carta que demorava 3 meses para chegar, 4 meses para chegar lá. Então, se o rei de Portugal te mandava um WhatsApp te cobrando, é uma coisa. Mas se ele manda uma carta para te cobrar, daqui que essa carta vinha chegar, demorou 4 meses, nem faz mais nem graça. Deu para entender? É verdade que teve um barco que levou tanto ouro que afundou. José, eu não sei te dizer isso, porque a questão do ouro, ela só é encontrada mais para frente, né? 1700 e pouco. E não tem tanta relação com o Pernambuco em questão de dizer assim, porque o ouro e tal. Por quê? É bem mais para frente lá, 1790 e pouco, onde nós teremos a descoberta do ouro. Então, nesse primeiro momento, não tem ouro aqui não, tá? Se a questão trouxer alguma coisa falando, os primeiros contatos, Portugal já achou ouro. Nos primeiros contatos, Portugal levou ouro. Não, nada a ver, nada a ver. O ouro só é encontrado bem lá para frente. Aqui é cana-de-açúcar, beleza? Desenvolvimento territorial, porque vamos fundar vilas e cidades, as desigualdades regionais, igual eu já te falei, uns com tantos e outros com nadas, a mudança na divisão administrativa, e o fim das capitanias hereditárias, com a criação do governo geral, onde vai estabelecer que o governo geral é como se fosse a capital, onde nós teremos a nossa primeira capital, entre aspas, que é o governo geral, estabelecido na cidade de Salvador, na Bahia. Beleza? Aqui nós temos o governo e a legislação. Qual que era a legislação que se baseava as capitanias hereditárias? Era na carta de doação e nos forais. A carta de doação estabelecia que as cláusulas principais, as obrigações do donatário. Então, se eu estou falando de carta de doação, eu estou falando de obrigações dos donatários. E os forais eram as regras de administração dos locais, os tributos e impostos e as legislações específicas para capitanias. E, obviamente, se chama capitanias hereditárias, ela tinha a hereditariedade. Passava de pai para filho. Beleza? Então, pessoal, outro tema importantíssimo para a nossa prova, capitanias hereditárias. Então, dá uma estudada, dá uma averiguada. Se ficou com alguma dúvida também, dá uma olhadinha no nosso vídeo completo sobre ocupação e colonização, que tem, acho que uma hora,
onde eu falo de forma bem aprofundada sobre as capitanias hereditárias, enfim, tudo mais. Mas esse resumo já serve aqui para você lembrar alguns conceitos, beleza? Curte, comenta, compartilha, envia para teu amigo, envia no grupo de concurseiro e tudo mais, que vai ajudar bastante. Verifica se você está inscrito no canal. E é isso, tamo junto, é nóis.